Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o dia que eu saí de casa com 13 anos. Fiquei 3 dias fora. Minha mãe colocou o conselho tutelar atrás de mim, simplesmente, entendeu? Gente, assim, já começando esse vídeo falando pra vocês que hoje eu tenho uma nova mentalidade, que hoje eu tenho um novo ponto de vista e que eu não acho isso certo, que eu não achei isso certo, que muitas coisas poderiam ter acontecido comigo. E, enfim, tá? Se você for de menor, se você for menor de idade, não faça isso. Não saia sem a permissão dos pais de vocês, do pai ou da mãe, dos seus responsáveis. É muito perigoso, é extremamente perigoso. Vocês são expostos a um monte de coisas ruins, um monte de perigos que podem acontecer. Então jamais, em hipótese alguma, saiam sem a permissão dos responsáveis de vocês ou até mesmo sem eles. Mas sem mais enrolação, bora pro vídeo, dá o like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para vocês receberem as notificações de todos os vídeos que eu estiver postando aqui nesse canal. Me segue lá no meu Instagram que eu vou estar deixando aqui. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Meu amor, não era nem pra eu estar citando o nome delas, mas eu vou citar o nome das 3 meninas que estavam comigo, né? A minha mãe era muito amiga da mãe de uma amiga minha, o nome dela é Joana. Inclusive, se ela tiver assistido, se um dia ela assistir isso, um beijo, Joana. Enfim, a minha mãe era bastante amiga da mãe dela, né? E a mãe dela ia lá pra casa e minha mãe ia lá pra casa da mãe dela, assim, vice-versa. Eu lembro que nesse dia apareceu um rolê pra gente ir, pra mim e pra essa minha amiga aí, essa minha amiga que tava lá em casa, Joana. E outras 2 amigas, a gente foi lá em casa chamar a gente pra ir, a gente foi lá, perguntou a nossa mãe, minha mãe deixou eu ir. Só que a mãe da minha amiga não deixou ela ir. E daí convenceu a minha mãe também não deixar eu ir. Aí acabou que a nossa mãe não deixou a gente ir. Mas a gente naquele dia, a gente tava tentada, tava com fogo no surreal, que a gente falou, a gente vai ir, a gente vai dar um jeito de ir, vai ir. Justo nesse dia, a mãe dessa minha amiga, né, a mãe de Joana, tinha um celular pra pegar no concerto. Daí eu não sei de quem foi a ideia, se foi minha, se foi dela ou se foi minha e dela. A gente teve a brilhante ideia de tomar um banho, falar que ia pegar o celular da mãe dela lá no concerto, colocar uma roupa de sair e uma roupinha velha por cima. Nisso a gente avisou para as nossas outras duas amigas, né? A gente avisou, ó, a gente vai sim, espera a gente lá no final da ladeira, porque eu morava lá em cima da ladeira, né? E pra sair de lá tinha um finalzão da ladeira, eu falei, espera a gente lá no final da ladeira que a gente vai sim, meu amor. Aí o que a gente fez? A gente tomou banho, a gente se arrumou, colocou uma roupa velha assim por cima e falamos, Vitória, estamos indo lá buscar o seu celular. E Joana falou pra mãe dela, mãe, estamos indo lá buscar o seu celular. Tudo bem. Nisso a gente tinha passado perfume pra uma casa que tinha do lado da minha, uma casa que tava em construção. E eu acho que algumas maquiagens. Enfim, aí a gente pegou, saiu de casa pra buscar o suposto celular, né, meu amor? Da mãe, da minha amiga. A gente parou na casa de construção, tirou a nossa roupa velha, ficou só com a roupa nova, entendeu? Botou lá no saquinho, passou o perfume e saímos. Quando chegou lá no pezinho da ladeira, no finalzinho assim da ladeira, a gente encontrou nossas outras duas amigas. A gente esperou só uns minutinhos, os meninos já estavam vindo, entendeu? De moto. E a gente foi embora pra outra cidade. Agora, meu amor, não era cidade vizinha. Era tipo umas 2 cidades depois, se eu não me engano, acho que umas 2 cidades depois. E a gente foi curtir lá, gente. Ó, eu não sei, mas eu costumava muito ir pra baile, mas aqui não tem baile. Então, nessa época tinha muito, assim, encontro de paredão, né? Tinha os paredões, aí a gente ia lá, bebia, escutando música e tudo mais, fazia suas atrocidades, fazia o que dava na telha mesmo. A gente curtiu, o que aconteceu? A gente acabou que se separou, entendeu? A minha amiga que veio comigo, ela ficou lá e eu fui pra outro lugar, as outras 2 foram pra outro lugar, enfim, a gente se separou. Tudo bem. A gente se separou, eu fui pra um lugar, fui fazer, né? Não precisa eu citar. Isso, o meu celular descarregou. Eu tava na rua, não tinha ninguém que tinha meu carregador, meu celular descarregado. Minha mãe mandando 1 milhão de mensagens. A mãe da menina, enfim, todo mundo atrás. A minha mãe foi na casa dessas 2 outras amigas que foi chamar a gente. E elas também tinham mentido pra mãe delas, dito que ia pra um lugar, sendo que a gente foi pra outro lugar, entendeu? Enfim, na maioria das vezes a gente sempre sai assim, escondido. Aí só sei que se resumiu no quê? Chegou no dia seguinte, eu fui pra casa do menino que tinha ido de fato buscar a gente, porque depois que o rolê acabou, eu não fui pra casa do menino que tinha ido buscar a gente, eu fui pra outro lugar.
Aí eu voltei pra casa do menino que tinha ido buscar a gente, quem tava na casa dele? A irmã dele, os irmãos dele, e se eu não me engano, a mãe dele. Se eu não me engano, a mãe dele. Mas aí ele não tava, por quê? Porque ele tinha trabalho, meu amor, e tava trabalhando, né? Aí nisso, depois de umas horinhas, chegou a minha outra amiga lá, entendeu? Na casa desse menino também. E as outras duas já tinham ido pra casa, ó, há muito tempo. Nisso eu peguei, pedi um carregador emprestado, botei meu celular pra carregar. E quem é que me manda mensagem? Minha mãe. Porque acabaram que acionaram o conselho tutelar. Eu pensei que tinha sido a minha mãe que tinha chamado o conselho tutelar, só que não foi. Foi o pai da minha outra amiga que tinha tacado todo mundo no conselho tutelar. Enfim, o conselho tutelar vem e começa a me mandar mensagem, né? Bárbara, você tem até as 5 horas, isso já era 4 horas, tem até as 5 horas pra chegar aqui, senão a gente vai acionar o conselho tutelar daí. Gente, eu comecei a ficar com muito medo do conselho tutelar de fato vir e sobrar pra irmã desse menino, porque ela era de maior, né? E o conselho tutelar falou que ia acionar o conselho tutelar da cidade, que eles iam localizar a gente. E se tivesse algum de maior que a gente simplesmente, ó, entendeu? Ia acabar sobrando pra eles. Então eu pensei muito, eu falei, cara, a irmã do menino não tem nada a ver, a mãe do menino não tem nada a ver. O que que eu vou fazer? Vou ir a pé pra minha cidade. Não sei o que se passou na minha cabeça de pensar isso em ir a pé, até porque era muito longe, por pista, um lugar que eu nem conhecia, eu não tinha nem noção de como chegar a pé. Mas eu falei, eu vou ir a pé. Aí chamei meu outro amigo, falei, ó, a gente vai ter que ir a pé. O conselho tutelar vai vir aqui, vai sobrar pros outros. A gente vai a pé, a gente dá um jeito. Daí a gente começou a caminhar a pé em direção à pista, porque mais um detalhe importantíssimo na história era sítio, entendeu? A gente não conhecia nada lá. Todo mundo que a gente via na rua, a gente perguntava como é que faz pra chegar na pista, e falava, vai reto. E a gente ia no reto e nunca chegava nessa pista. Eu lembro que tava quase chegando, quase anoitecendo, de fato, tava no pôr do sol já. E lá no final, um menino que foi buscar a gente estava vindo. Quando ele viu a gente, eu lembro até hoje, ele usou um termo, ele xingou, não pode usar xingamentos aqui, mas ele usou um termo, ele ficou tão abismado, tão assustado de ter visto a gente ali, porque ele pensou que a gente já tinha ido pra casa, né? Que ele olhou assim pra nossa cara e falou, o que vocês estão fazendo aqui? A gente falou, né? Ah, não, aconteceu isso. Aí ele tinha acabado de chegar do trabalho, ele de fato não tinha nem chegado do trabalho, ele tava vindo do trabalho. Aí ele falou, eu vou levar vocês em casa. Aí a gente tá certo, a gente montou na moto e foi pra casa. Quando chegou na entrada da nossa cidade, a gente simplesmente, tipo assim, ele simplesmente falou assim, eu vou deixar vocês aqui porque eu tenho certeza que tem alguém esperando a gente na entrada da cidade. E de fato tinha, ele deixou a gente assim na entrada e a gente foi indo. Quando a gente enrolou assim a pista, quem é que tá lá, meu amor, esperando a gente com a moto, vendo cada moto, cada carro que passava, por isso a gente tava dentro. O pai da minha amiga, meu amor. O pai da minha amiga numa cinquentinha, sabe essas motos cinquentinhas, gente? Eu não sei se eu vou achar alguma foto pra colocar aqui pra vocês, mas numa moto daquela. Aí eu não lembro que ele falou nada pra ela. Não lembro. Ah, não, eu lembro. Gente, eu lembro. O apelido dela era Bebê. O nome dela era Joana, mas o apelido dela era Bebê. O pessoal da casa dela chamava ela de Bebê. Aí o pai dela viu assim, ela olhou assim pra cara dela e fez: bonito pra tu, né, Bebê? Meu amor, eu lembro da cara dela até hoje. A cara dela dava assim, a cara dela fez assim. Aí eu lembro que a gente montou na moto, né? E a moto toda hora, porque era uma moto de bem velhinha, né? Aí a gente foi, ele me deixou em casa, minha mãe falou a beça, minha mãe falou tanto naquele dia, que eu teve uma hora que eu nem... Enfim, a minha mãe falou a beça. Nisso, o conselho tutelar foi lá em casa, a gente teve que comparecer no conselho tutelar às 4. Depois disso, o conselho tutelar ficou na minha cola, meu amor, igual nenhuma outra pessoa jamais nessa minha vida ficou na minha cola, igual o conselho tutelar ficou na minha cola nessa época. E pra piorar, parece que a gente já tinha ido pro conselho tutelar uma vez por causa da nossa turma. A nossa turma era muito bagunceira, era o sexto D, pra vocês terem noção, porque já tinha sexto A, sexto B, sexto C, fizeram o sexto D, que era só as pessoas que ficavam, reprovava. Eu não reprovava, mas não tinha mais vaga no sexto A, no sexto B, no sexto C, então me enfiaram no sexto C, meu amor. Aí eu lembro que era bagunça extrema, no ponto de levar caixa de som pra escola, quebrar ventilador, responder professor, só coisas insalubres
que não é pra vocês fazer, que ninguém deve fazer. Inclusive, eu não fazia. Porém, a sala inteira levou uma suspensão, né? E foi marcada uma reunião com os pais de todo mundo, os responsáveis de todo mundo da sala. Até quem não bagunçou levou suspensão. E nisso eu tava no meio, o conselho tutelar foi, entendeu? Tinha polícia na porta da escola. Foi babado. Aí nisso, já tava com uma rinchazinha com o conselho tutelar. E veio mais essa, meu amor. O conselho tutelar ficou em cima. Gente, resumindo, eu só sei que a gente foi parar no conselho tutelar e teve que ir falar tudo o que aconteceu, quem eram as pessoas, o que rolou na festa, o que não rolou. A gente teve que dar todo o esclarecimento no conselho tutelar, uma por uma. E a gente 4 foi parar no conselho tutelar. Daí foi que eu vi, gente, nunca mais eu quero parar nesse trem de novo na minha vida, nunca mais. Não dá assim, não dá, meu amor. Gente, mas falar pra vocês, eu pintei demais, eu barbarizei a beça, meu amor, na minha adolescência, na minha pré-adolescência. Eu barbarizei demais e dei muito trabalho. Mas hoje eu fico assim olhando e, nossa, eu poderia ter feito as coisas diferentes sim. Mas assim, gente, não dá pra voltar no tempo, então tudo valeu a pena, tudo serviu como aprendizado, né, pra mim. E hoje em dia só lembranças mesmo. Mas enfim, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Assim chega o fim da história. Um beijo. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações. E até o próximo vídeo. Tchau!